Oi, gente, meus alunos do 7º ano. Vamos para a nossa última videoaula do ano. E nesta vamos fazer o resumo do 3º módulo do nosso livro, já concluindo aí todos os conteúdos. O trabalho. De onde, né? Você sabe de onde vem o dinheiro que você gasta para comprar e se divertir? Você usa para comprar, gastar, se divertir? O que os adultos trabalham? Como são remunerados por seu trabalho? Então, você já se fez essas perguntas? Como seus pais mantêm sua casa, mantêm vocês, a sua família toda? Pois bem, os adultos eles trabalham pois precisam manter o alimento dos familiares e cumprir com as obrigações e com seus deveres, né? Normalmente, se eles são remunerados pelos seus serviços prestados, são pagos com salários mensais ou por diária. Isso depende muito da forma do contrato entre ele e o empregador. Se for contrato por empresas que assinam carteiras de trabalho, ele terá direito a um salário por mês, a um salário mínimo no final do mês, né? Se for prestação de serviço, ele receberá valor referente às diárias trabalhadas. Todo empregado com contrato de carteira assinada, ele não poderá receber inferior ao salário mínimo. Ele não pode receber um salário inferior ao valor estipulado por lei, que é, hoje, se não me engano, R$ 1.043. O salário mínimo está girando em torno desse valor. Então, ele não pode receber menos que isso no final do mês. Pode receber mais? Pode. Isso depende do cargo que ele exerce, isso depende das horas trabalhadas, ele pode receber mais. Porém, menor que isso, não. A não ser que seja um trabalho por diária. O mesmo ele terá direito conferido por leis, né? Que um deles é a carteira assinada, é o contrato direitinho, né? No ato do contrato. Ele tem o direito a 13º, tem direito a férias, tudo conforme combinado, conforme estipulado em lei, tá bom? Terão direitos e deveres a cumprir. Isso, tanto o empregado como o empregador têm direitos a cumprir, como também tem deveres a cumprir um para com o outro. A partir do momento que você assina um contrato de trabalho, você sabe que ali você está preso. O empregado está preso a você e você é preso a ele. Contrato que não é uma coisa para toda a vida, para sempre. Mas enquanto vocês estiverem, enquanto patrão e empregado, vocês têm obrigações um para com o outro, assim como os direitos também que tem que ser cumprido direitinho conforme está na lei, tá bom? No Brasil, o contrato de trabalho ele é permitido para maiores de 18 anos, né? Nos casos de menores, a partir de 14 anos, é permitido que o contrato na condição de menor aprendiz, tá? Podendo este trabalhar de 6 horas até 8 horas. No caso de 8 horas, somente para quem já concluiu o ensino fundamental. Por exemplo, terminou o 9º ano, vai para o ensino médio. Terminou o 9º ano, este pode trabalhar 8 horas. Até aí, não pode. Ele só pode trabalhar 6 horas. Você hoje, que está no 7º ano, 8º, 9º ano, pode trabalhar apenas 6 horas. Apenas um turno. O outro você tem que estudar. É seu tempo para estudar. Você não pode ser trabalhado. Caso contrário, você pode ser... os seus pais podem responder perante a lei por isso. Tanto os seus pais como a empresa que lhe contratou. Isso é ilegal e não pode. Riquezas e pobreza. O que você considera riqueza e o que você considera pobreza? Como você define tudo isso? Quando falamos em patrimônio, nós estamos nos referindo a algo de valor, tanto para o indivíduo como para uma sociedade. Como, por exemplo, os bens materiais, que são móveis, imóveis, né? Carros, terrenos, casas, essas coisas, né? No caso da sociedade, são os patrimônios naturais e culturais. Isso são riquezas Isso são riquezas, sejam elas materiais, históricas ou culturais, ok? Os patrimônios naturais e culturais.
que é o que a natureza nos oferece, que é o que a humanidade constrói, a humanidade projeta. São patrimônios, são riquezas e precisam ser preservadas, cuidadas. Não podemos falar de riqueza sem falar de pobreza, né? Já que para combater essa pobreza é importante que a gente reveja alguns princípios, né? E esses são os maiores desafios da atualidade, porque nós sabemos que os recursos são muito mal divididos. Para se combater essa pobreza, é preciso que os recursos sejam divididos de forma honesta, de forma mais justa, para evitar tanta pobreza. Aqui no Brasil se concentra boa parte da renda nas mãos de poucos e boa parte da humanidade, da população, usufrui do mínimo dessa riqueza que nós temos. A pobreza ela não está associada somente à falta de recursos financeiros, ela engloba muitos elementos como a desigualdade, né, da distribuição de renda, a exclusão social, a violência, a discriminação, o preconceito e o racismo. Tudo isso são pobrezas que a humanidade insiste em carregar consigo e nós precisamos nos livrar disso. Tá? Quando a gente faz uma distribuição da renda de forma mais justa, a gente vai evitar tanta exclusão social. Por que a sociedade exclui tanto? Porque ele é preto, ele é pobre, ele é feio, ele é mendigo, né? Então, são esses os elementos, os motivos de tanta exclusão, né? Porque este não tem dinheiro para se sustentar de forma mais justa. A gente evitaria tanta violência. Por que acontece tanta violência? Porque vão roubar, vão matar, brigam em casa por falta de grana, por falta de dinheiro, acabam se machucando e até se matando. Se a renda for melhor dividida, muitos problemas irão acabar. As pessoas vivem num estresse profundo, num estresse intenso e constante por falta de finanças, porque se vê no desespero. E aí muitos problemas são acarretados por conta dessa pobreza infâmia, né? A pobreza extrema ela é responsável por doenças, por sofrimentos, por conflitos, por mortes no mundo todo. Os governos e instituições não governamentais precisam se esforçar cada vez mais para combater essa pobreza. Nós sabemos que isso não é tarefa fácil, porque ocorre em realidades diferentes e existem muitos interesses em jogo. Interesses do quê? Interesse político, gente. Que não é de fato a vida e o bem comum dos mais pobres e os mais sofridos. Nós sabemos que não é. Esses interesses não é o interesse em combater a pobreza, em ajudar os mais pobres e os mais fracos, não. É o interesse próprio, o interesse político, é a ganância do poder. Tá? Muitos colaboram para diminuir a pobreza, né? E não apenas doando dinheiro, mas também doando seu tempo, né? Isso é o caso das instituições. Ainda existem muitas pessoas de bem, mas nós precisamos focar mais nesses que estão aí nos representando. Que eles são os autores das leis. Eles têm o poder da renda concentrado em suas mãos. Aqui eu trago essa historinha do Maurício de Souza sobre a questão do consumo, valores de consumo. E eu desafio vocês, a internet está cheia dessa turminha da Mônica aí, com essas tirinhas, com essas quadrinhas aí, Meu Boleto Feliz. A forma, são indicações de como consumir, uma forma de consumo mais sustentável, uma forma de consumo mais saudável e mais humano. Entre na internet, pesquise, são muitos essas tirinhas da turma da Mônica aí, Meu Boleto Feliz, ok? Desafio vocês a fazerem isso. É isso no momento, né? Eu trago para vocês isso aí, para a gente refletir o que foi esse ano para nós. Tá bom? Então é isso, a nossa aula, nossa última videoaula do ano, e eu completo deixando para vocês aqui o meu abraço, o meu desejo de um Natal feliz em família, de uma virada de ano bem tranquila,
bem feliz e bem saudável, tá? Ó, beijo pra vocês, foi bom demais passar esse ano com vocês, mesmo sendo dessa forma online. Infelizmente a gente não pôde passar o ano inteiro juntos, se abraçando, se encontrando, né? Fazendo o nosso projeto como a gente fez ano passado, mas a gente fez o que pôde e a gente esteve mesmo assim dessa forma presente. A gente pôde estar se encontrando e partilhando conhecimentos. E eu espero que vocês tenham aproveitado realmente esse ano que foi de aprendizado, embora difícil e tudo, mas foi para todos nós. E para a gente foi assim um desafio, foi uma prova de fogo, mas que nós cumprimos. Eu acredito que nós conseguimos. Nós conseguimos, tá? Beijo para vocês, um abraço e fiquem com Deus. Feliz Natal!